Pai Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 8 da Revista dos Jovens, que tem o título O Ensino de Jesus sobre a Santificação no Sermão do Monte. Temos um trimestre separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Revista comentada por pastor Natalino das Neves. Já estamos na lição 8, estamos na reta final. Aleluia, mas o tema sobre santificação tem sido maravilhoso, e temos aprendido muitas coisas durante esse trimestre. Hoje a gente vai ver o tema a respeito de santificação no sermão de Jesus ali, o Sermão do Monte. Semelhante que estudávamos na lição passada, que a lição dizia que é a santidade de dentro para fora, Então havia ali aquele confronto com os fariseus que viviam uma religião aparente, cheia de hipocrisia. A gente vai ver que ela busca demonstrar nesses ensinos de Jesus no Sermão do Monte que a lei apresentava esse modo de viver santo, mas não de aparência, mas um modo de viver santo motivado pelo amor, motivado realmente pelo real sentido que a lei trazia. A gente vê aqui num quadro na orientação pedagógica, por exemplo, na lei dizia que era para não matar, mas Jesus vai demonstrar que o princípio da lei era até evitar a ira, o ódio, porque quem odiasse seu irmão já tinha matado. Então vai falar sobre oferta com regularidade, mas também tem um relacionamento correto com Deus e com os outros. A questão do adultério, não era só o ato consumado, mas o próprio coração, quando cobiçava, já estava adulterando. A questão do casamento, que não era só para ser casado, mas estar repudiando a esposa, tinha que viver um compromisso sério, um amor como Cristo amou a igreja. E manter um voto, que a palavra sempre seja assim, sim, não, e não fazer compromissos ou votos impensáveis, irresponsáveis. E também buscar a justiça para a nossa vida, mostrando a misericórdia e o amor ao semelhante. Então são ensinos práticos que temos aqui no Sermão do Monte, diferente daquele teórico que os fariseus ensinavam, exigia que as pessoas cumprissem, mas eles mesmos faziam só de aparência ou com uma motivação carnal. E Jesus disse: vocês já receberam a recompensa, já receberam o galadão. Vocês queriam ser vistos, então já não tem mais recompensa. Mas aqueles que buscam viver a palavra de Deus e viver essa santificação genuína vai amontoar tesouros, não na terra, mas sim no céu. O texto principal diz: vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mateus 5,14. Resumo da lição: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Então, algo que vai evidenciar que nós somos santos. Mas, como já foi falado aqui, não é para ser visto. As pessoas verão porque a luz de Cristo, não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte, não tem como acender a candeia e guardar debaixo do alqueire. Ela vai aparecer, desde que a motivação seja genuína e sincera. Os objetivos são conscientizar de que os santos são bem-aventurados, a gente vai falar o que significa esse bem-aventurados, destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade e mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre santidade. Então Jesus deve ter pronunciado esse sermão em Cafarnaum, segundo o comentarista da lição, provavelmente foram vários dias, aí ali seria um compilado, Já outros autores acreditam que Jesus tenha proferido o sermão uma vez só. Então Jesus revelou o seu pensamento em relação à lei e demonstrou que a posição social, autoridade e dinheiro não são importantes em seu reino. O que importa é a fiel obediência a Deus. O Sermão do Monte desafiou os líderes religiosos daquela época, orgulhosos e legalistas. O texto bíblico se encontra em Mateus 5, de 13 a 17, Mateus 6, de 1 a 3, de 5 a 7 e 16 até o 18. A introdução diz o seguinte: na lição deste domingo veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Esse sermão é um dos 5 grandes discursos deste Evangelho e ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Então, exatamente o tema que estamos estudando. Neste estudo serão destacados o poder do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo e a prática da justiça para a glória de Deus. Então, o que deve nos mover é, quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, que tudo seja
para a glória de Deus. Primeiro tópico, os santos são bem-aventurados. Então aqui na lição, lá em Mateus 5, de 1 a 12, as bem-aventuranças. Na abertura do Sermão do Monte encontramos 8 bem-aventuranças. Como entender o reino e a promessa de que os povos excluídos seriam felizes? Então, bem-aventurado quer dizer felizes. Porém, a língua portuguesa não traduz com profundidade esse termo do grego ou do hebraico. No grego, o termo é Makarios. Além de ser uma bênção ou pronunciamento de bênção que o falante estende aos ouvintes que se qualificam, é também uma declaração da realidade ou essência daqueles que mostram a virtude mencionada no pronunciamento. Ou seja, então é um termo forte, um termo que quer dizer uma bênção, está direcionada ao futuro. Aqueles que estão vivendo dessa forma são bem-aventurados, são felizes e serão felizes. Então, além de ser uma bênção futura, porque vai alcançar uma recompensa ou um galardão no céu, ele é feliz aqui porque ele sabe quem tem crido, vive uma vida santa, aleluia, já não é mais escravo do pecado, já pode ser representante do reino de Deus aqui na terra, já pode ser sal e luz, então ele é feliz. Embora feliz aqui não quer dizer ausência de tristeza, mas sim essa plenitude que o Espírito Santo pode nos dar de vivermos ligado a Deus, servindo a Ele, glórias a Deus, e mesmo em estado de pobreza, embora aqui também pobreza, o termo diz pobre de espírito, aqueles que são humildes, aqueles que são dependentes de Deus, aleluia, mesmo estando nessa condição, sabe que Deus supre toda a necessidade e nos torna felizes. Então os pobres que sofrem encontrariam a verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontrariam conforto e justiça sendo confortados pelo amor de Deus. Ainda que sofresse injustiça, por amor do seu nome, a gente alcança essa justiça, sabe que no tempo certo Deus, aleluia, exalta aquele que está humilhado, abatido, aquele que está sofrendo injustiça. Aquele que está chorando, Deus enxuga as lágrimas. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, Cristo inicia a proclamação, capítulo 5 de Mateus, aleluias, indicando o caminho da felicidade. E se é feliz, tem que aparentar essa felicidade. Aí a lição aqui vai trazer essa condição de que o crente não é aquele carrancudo, aquele sério. Pelo contrário, inclusive em Provérbios 15:13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então aquele que está em Cristo, aquele que está, aleluia, provando dessa santidade, aleluia, vivendo esses ensinos de Cristo, ele tem um coração alegre, E essa alegria do crente, glórias a Deus, faz aformosear o seu rosto. Ele é bonito, glórias a Deus, porque tem Cristo, louvado seja o Senhor. As marcas do pecado já não fazem parte do nosso semblante. Segundo subtópico, os santos são sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 a 16. As pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus e vivendo-os em seu dia a dia são sal da terra e luz do mundo. Na concepção bíblica, o sal serve para temperar o alimento, está lá em Jó 6,6, está relacionado às ofertas, Levítico 2,13, purificar a água, 2 Reis 2,19 e 22, então também é usado como remédio. Então o sal tinha muita utilidade, E quando perdeu o valor, servia para adubar a terra, Então era para ser pisado pelos homens. Os discípulos de Jesus devem ter uma vida temperada, purificada e sacrificial, comprometida e fiel aos propósitos de Deus na terra. A figura do discípulo como sal da terra e luz do mundo está relacionada com um bom testemunho e a influência positiva na sociedade por meio de uma vida de santidade. Então, o crente que é sal, ele faz diferença no ambiente onde ele mora, onde ele frequenta. Ele tem ali tempero, glórias a Deus. Ele preserva uma sociedade corrupta na qual vivemos. Então, nós, no meio dessa sociedade corrupta, sendo santo, nós somos sal e luz do mundo, porque eles vão ver Cristo através do nosso testemunho da nossa vida. Terceiro subtópico, o contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Então, os fariseus acreditavam que eram justos, viviam uma justiça, mas Jesus vai desmascarar. Jesus critica a justiça propagada pelos líderes religiosos da época. Estes, com base em uma interpretação equivocada das Escrituras, diziam ser prósperos porque eram justos e santificados. O reinado de Deus, propagado por Jesus, traria bem-estar, prosperidade e felicidade para todos e não para um grupo específico. Então, eles
Inclusive nas suas orações, como temos lá em Lucas capítulo 18, o fariseu ora: obrigado, Senhor, por eu não ser igual a estes, né? Por eu não ser igual a esse publicano. Então eles acreditavam que eles tinham esse status de serem santos, de serem justos, mas, né, aqueles que seguem a Cristo, todos são justos e não apenas um grupo religioso ou de liderança, né? Jesus adverte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a nossa justiça tem que ser além de toda hipocrisia, além de toda capa, de toda máscara. Tem que ser com sinceridade. A lei tinha um objetivo: produzir justiça e uma vida solidária. Jesus mostrou que esse, infelizmente, não era o ensino, muito menos a prática dos principais mestres e líderes do judaísmo, né? Lembra da lição passada? Era: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, que justiça era essa, né? Eles acabavam sendo hipócritas, como a gente viu que eles coavam a mosca e engoliam o camelo, né? Ficava criticando quem não lavava a mão, mas estavam, né, desprezando seus pais, descumprindo o mandamento. Então, essa justiça não é a do reino, é a dos homens. Segundo tópico, a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. Primeiro subtópico, da esmola por amor e não por ostentação. Então, tudo aquilo que talvez eles praticavam, né, era comum aos judeus, como veremos aqui na lição, como dar esmola, jejuar, orar. Eles faziam com uma motivação espúria, né, impura, porque eles faziam para se mostrar, para aparecer, para tocar trombeta. Mas Jesus está dizendo: é para fazer tudo isso, mas com a motivação correta, com sinceridade e buscando, né, amar o próximo, tentando socorrer, não para aparecer, não para humilhar a ninguém. No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever do súdito do reino de Deus. Então faz parte do cristianismo socorrer o necessitado. Na época de Jesus existia uma cultura de dar esmola e se fazer visto por todos, né? Então era para todos verem, né? Tocava trombeta, estava ali dando esmola a alguém, estava ali socorrendo alguém, mas não era assim que era para se agir. Ali estava buscando o quê? Honra e glória dos homens. Uma pessoa com boa condição financeira também poderia compensar suas falhas e manter a aparência, dando esmola aos menos favorecidos. Então, até aquele que vivia de forma ímpia, muitas das vezes, como vai dizer aqui na lição, até sua riqueza havia sido adquirida de forma corrupta, ele achava que dando esmola estava comprando o favor de Deus, estava, né, sendo justo com aquela obra. Pode-se manter as aparências e aplacar a ira da consciência, mas diante do justo juiz não tem como camuflar as intenções e motivações do coração e se apresentar como um santo. Então, fez tudo errado, né? Adquiriu sua riqueza de modo injusto, de modo ilegal. Aí ele dava esmola para aparentar ser santo. Para as pessoas talvez conseguiam até enganar, né? Mas para Deus não tinha como fraudar, né? Deus conhece o nosso coração. Segundo subtópico, orar em secreto. Também a oração eles faziam um ato de hipocrisia. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar. Fazer isso como se o importante fosse a aprovação da sua oração pelos ouvintes ou a demonstração de sua habilidade linguística ou conhecimento teológico. Era assim que eles faziam. Os escribas e fariseus oravam em praça pública, em voz alta, e provavelmente seriam aquelas orações mais bonitas, rebuscadas, que todos se admiravam. Mas era para os outros ouvir, não para Deus ouvir. Os escribas e fariseus oravam para ser visto, contudo Jesus recomenda que a oração seja realizada em segredo, com as portas fechadas, face a face com Deus. A oração deve ser um diálogo sincero com o Pai Celeste. Jesus aqui não está proibindo a oração pública, mas sim a oração pública com esse motivo de querer se aparecer, né? Querer se mostrar piedoso sem ser, né? Então, e por isso que Jesus dá preferência a uma oração que você faça no seu quarto. Só Deus vai ouvir. Você está conversando, é um diálogo. Não importa que os outros vão ouvir, não importa como é que está o seu domínio da língua culta, né? O seu vocabulário, não importa. Mesmo falando errado, Deus está ouvindo, Deus está entendendo, glórias a Deus. E quando for orar em público também não ter essa preocupação de demonstrar, né, essa capacidade linguística, mas sim orar o que está no coração para que Deus receba. E o que vale não é a quantidade de palavras, nem o tempo de oração, como muitos alardeiam, mas o coração quebrantado e contrito diante do Senhor, né? Então, não serão as vãs repetições que farão com que Deus nos ouça, mas sim um coração contrito e quebrantado. E o terceiro subtópico, o jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. A doação de esmola, a oração e o jejum
Está aqui em Mateus 6, de 1 a 13, Mateus 6, de 5 a 7 e Mateus 6, 16 a 18, eram práticas comuns dos judeus, ouvintes de Jesus. Ele inicia geralmente com a palavra quando, né? Então era algo que eles faziam. Jesus não está aqui recomendando para eles fazerem, era algo que já faziam. Quando vocês for fazer assim, faça dessa forma, demonstrando que essa era uma prática comum. Todavia, Jesus adverte quanto às motivações durante essas práticas. O profeta Isaías já havia exortado o povo de Deus pela prática do jejum sem justiça e solidariedade. Está lá em Isaías 58, que no versículo 6 diz: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os quebrantados e que despedace todo o jugo. Então não adianta jejuar e estar de mal, estar oprimindo alguém. Então, que jejum era esse? Deus não aceitava. Deus não vai aceitar nosso jejum, nem a nossa oferta, se nós não estivermos de bem com nossos irmãos. Jeremias também denuncia isso, e a preocupação de algumas pessoas, erroneamente, era fazer da prática da oração, do jejum, um marketing pessoal. Até para jejuar, eles desfiguravam o rosto, para que as pessoas perguntassem: você está doente? O que houve com você? Não, estou jejuando, estou morrendo. Então Jesus já orienta: não, lave o rosto, unge a cabeça, glórias a Deus, para que ninguém perceba que você está jejuando. É você e Deus, é o que não é para ser marketing, não é para aparecer. Talvez até tirar uma foto e botar no Instagram, partir o jejum. Que Deus tenha misericórdia de tanta falsa modéstia, de tanta falsa piedade. Ou, como diz aqui na lição, demonstravam uma falsa santidade. E o terceiro tópico, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Então a gente está vendo que Jesus está ensinando a respeito de todas essas práticas que pudessem servir de luz, de ser sal, e ser felizes, mesmo sofrendo. E Jesus ensinando também que essas obras, que esses atos de piedade eram para fazer, mas com a motivação correta. Por final, então, a gente vê essa eficácia desse ensino, a didática do ensino de Jesus, primeiro subtópico. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava para um público diversificado e por longo período, sem cansá-lo, em locais sem a mínima estrutura, mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria, se não de todos os ouvintes. Ao final, ele tinha a satisfação de ver sair abismado com o ensino recebido. Então, isso se admirava porque eles entendiam. Além de Jesus ensinar com autoridade, ou seja, Jesus ensinava não com a hipocrisia dos fariseus, que ensinava sem fazer, mas Jesus ensinava e as pessoas entendiam, porque Jesus usava a linguagem mais simples que pudesse, usava símbolos, parábolas, para poder ensinar o povo. E como diz na lição, é uma recompensa para todo ensinador quando você percebe que seus alunos entenderam o seu ensino. Glórias a Deus. E o segundo subtópico, a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor, obedece, vive conforme o ensino aqui de Jesus, a gente está com a nossa casa, nossa vida edificada sobre a rocha. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utiliza o exemplo da construção de duas casas. A primeira construída sobre a rocha, por um homem prudente, que Jesus o assemelha com aquele que ouve a sua palavra e coloca em prática, vivendo uma vida de santidade. A segunda construída sobre a areia, por um homem insensato, que Jesus assemelha com aquele que ouve a sua palavra, ouviu também, mas não coloca em prática. Jesus, desde o início do Sermão do Monte, vem contrastando a diferença entre a justiça dos homens, praticada pelos fariseus e escribas, que era a casa construída sobre a areia, eles ouviam e conheciam a lei, mas não viviam. E a justiça do reino de Deus, casa construída sobre a rocha. Ele ensina que a vida, nossa casa, é construída por meio de opções fundamentais que vão nortear os comportamentos ao longo de nossa caminhada. Nesta parábola, a rocha significa os ensinos de Jesus colocada em prática. Então, só ouvir não adianta. Às vezes a gente está no culto, ouve a palavra, ouve a pregação, mas se a gente não viver o que está sendo pregado, se a gente só achar bonito, nossa casa continua com a base fraca, edificada sobre a areia. Mas quando colocamos em prática, estamos vivendo numa casa sólida, que vem o vento, vem a tempestade e ela não será abalada. E o terceiro e último subtópico, a autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática, Mateus 7, 28 e 29.
Um dos grandes anseios dos judeus da época de Jesus era a chegada do reino de Deus, anunciado por séculos, e que alimentava a esperança daquele povo subjugado pelos romanos. Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade. Então, para fazer parte do reino de Deus, tem que entrar pela porta da santidade. O povo queria que Jesus viesse como um guerreiro e derrubasse ali o Império Romano, instituísse o cetro a Israel. Mas Jesus veio ensinar que o reino que era mais importante de ser participante era do reino de Deus. E a porta era a santidade, a salvação que Jesus veio dar. Inclusive, de forma literal, para descumprir o reino milenial aqui na Terra, na qual Israel estará ali como nação, capital do mundo, e Jesus reinando durante 1000 anos. Mas antes de chegar ali, tem que entrar por essa porta da santidade. Essa santidade, então, é o caminho que oferece arrependimento e perdão dos pecados e um novo tipo de relacionamento com Deus, sem intermediário. Jesus afirmou que a sua vida e ministério era o cumprimento da lei, Mateus 5, 17 a 20. A sua morte expiatória, perfeita e definitiva, derruba qualquer ensino da necessidade de sacrifício para se ter uma vida de santidade e que agrada a Deus. Então, Jesus cumpriu a lei e o seu sacrifício foi perfeito, foi permanente, não carece mais, sacrificar nenhum animal. Basta tão somente, reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, Então toda a lei está cumprida em Jesus. Jesus ensinou o que ele estava vivendo. Aí estava a autoridade que causava admiração aos seus ouvintes, Então todos aqui se admiravam porque Jesus ensinava com autoridade. Como já falamos em lições passadas, a autoridade se dá em relação a uma vida autêntica, Você pregar o que vive, viver o que prega. E Mateus 7, 28 e 29 diz: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas, como os hipócritas. Concluindo, irmãos, nesta lição aprendemos que aqueles que vivem em santidade experimentam a verdadeira alegria, que é o fruto do Espírito, e reflete a luz de Cristo. Jesus confrontou o ensino e a prática hipócrita dos escribas e fariseus e mostrou que para viver uma vida de santidade, o crente precisa agir com justiça e solidariedade. O exemplo era a sua própria vida e ministério. Então, essa justiça que nós devemos estar vivendo e também envolvendo aqueles que estão ao nosso redor, com solidariedade, ou seja, tudo que Jesus ensinou, as práticas piedosas, são para serem exercidas, desde que a motivação seja sincera, Desde que não seja para tocar trombeta, nem aparecer, nem tirar um selfie das benfeitorias que a gente faz. Que Deus nos ajude e nos ensine a viver numa vida de santidade para refletir a luz de Cristo, para as almas alcançarem o reino, aleluia, e fazermos a diferença sendo sal nesta terra. Amém? Próxima lição: a santidade é a marca do crente. Glórias a Deus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra nos lava, nos purifica, Senhor Jesus, nos dá o caminho certo, Pai. É a rocha na qual nós queremos edificar a nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, desperta os jovens, Pai, santifica, Pai. Livra-nos, Pai, de toda aparência, de toda hipocrisia, Pai, que vivamos de forma sincera e santa. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.